É, então, nós somos uma corrente revolucionária. Né, isso é uma das conclusões do curso, né, que foi feito, a necessidade de ter uma ruptura com o sistema capitalista, que não dá para né, resolver os problemas que nós enfrentamos da pandemia, crise econômica, meio ambiente, opressões dentro desse sistema, né? Mesmo se todas essas lutas acontecem antes da ruptura, né? Nós não podemos também esperar que caia uma ruptura do céu para a gente começar a lutar. A luta é algo que acontece cotidianamente e nós somos parte dessa luta. Nós queremos uma sociedade socialista, né, que é baseado em propriedade coletiva dos recursos e dos meios de produção, e que esses recursos sejam usados de forma planejada, democraticamente, né? Que a gente é uma das coisas que ficaram muito evidentes com a pandemia, né? Como que o sistema de mercado não resolve os problemas, né? E então a gente quer uma sociedade onde ninguém tem direito a explorar ninguém, né? E todo mundo tem direito de usufruir dos produtos coletivos que a gente produz. Então, a gente também entende a necessidade de combater as opressões. Vou falar mais sobre isso depois, né? Que é uma luta ideológica contra a ideologia, mas também uma luta contra a exploração, porque as coisas são ligadas, mas principalmente uma luta contra uma política de tentar dividir a nossa classe. E nós somos internacionalistas. Nós não acreditamos que você pode resolver os problemas da sociedade em um país só. Né? Primeiro, porque as soluções não se dão em um país só, e por segundo, que o resto do mundo capitalista não ia permitir uma ilha né, socialista no mundo que ia se tornar um exemplo para o resto do povo do mundo inteiro, né? Então, a nossa luta tem que ser internacional, né? Mesmo se a gente trava a nossa luta em cada país, mas nós estamos almejando para uma mudança mundial. Nós rejeitamos o stalinismo, né? Nós defendemos a Revolução Russa, que foi uma revolução extremamente importante que aconteceu em 1917, mas a degeneração stalinista, aonde os elementos de democracia e liberdade dos trabalhadores foram retirados, né, por uma casta burocrática, né, é algo que a gente rejeita. Isso é parte né, que existe ainda hoje, né? Ainda hoje você pode ver partidos que defendem, se não diretamente o stalinismo, a maioria das vezes, mas a política stalinista, que a gente falou um pouco isso no curso. Né? Mas a gente também é contra o reformismo, a ideia de que você pode adquirir uma mudança real na sociedade através de um trabalho dentro do sistema e através das instituições desse sistema. Isso não significa que a gente é contra reformas. Nós lutamos a luta por melhorias, por todas as condições que a gente pode melhorar para o povo. É parte super importante para melhorar a situação das pessoas, mas também para as pessoas aprender a se organizar, a lutar a sua própria força, quem é amigo, quem é inimigo, etc. Mas a gente tem que rechaçar a ideia que você vai fazer as mudanças, grandes mudanças dentro do sistema. O que acontece, na verdade, é que o sistema muda você antes de você ter mudado o sistema, né? Que isso é uma das principais lições do que foi o petismo, né? O petismo começa como um movimento
né, baseado em lutas de massas, em sindicatos, movimentos sociais, etc., mas se incorporou à institucionalidade e foi moldado para essa institucionalidade e levou às derrotas que a gente sofreu durante esse período. Né? E nós, né, então, nós também defendemos a questão do papel do partido e o papel da democracia dos trabalhadores, que são dois aspectos que têm que andar juntos, né? Porque, como diz o Manifesto Comunista, a libertação da classe trabalhadora vai ser sua própria obra, né? Nós não somos alguém que vai salvar o mundo. O papel dos revolucionários não é fazer a revolução própria classe trabalhadora, levanta e se organiza para lutar, né, por uma nova sociedade. E a forma mais eficiente e melhor para a classe trabalhadora se organizar é democraticamente. E isso também é a base para uma nova sociedade, né, a democracia dos trabalhadores. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que para que essa luta seja vitoriosa, você tem que ter uma alternativa coerente e consistente contra esse sistema, e você tem que aprender com os erros do passado. Né? Isso é parte do curso que a gente fez. E, né, porque, então, o papel do partido é ser uma memória da classe, para a gente não cometer os mesmos erros que já foram cometidos antes. Só para dar um exemplo, o PT não cometeu erros novos. Não, bem. O PT não cometeu erros novos, né? O PT ele simplesmente repetiu os erros da social-democracia de 100 anos deles. Então, a gente tem que carregar as lições históricas e traduzir ela em programa, estratégia, etc., para a luta. Porque o que falta nesses últimos anos não tem sido luta, né? Então, a gente tem que ter esses dois lados, né? Não dá para mudar a sociedade sem luta, mas só a luta não muda. A gente também tem que ter uma alternativa para colocar no lugar. E por isso é necessário que as pessoas se organizam em forma de um partido, né? Um pouquinho mais disso depois. Na verdade, agora. Esse aqui é um trecho do Manifesto Comunista, em qual que mostra que existe uma relação dialética entre unidade e partido, unidade na luta e partido. Que partido significa literalmente algo à parte, né? Então, a gente tem que entender que existe uma relação entre a gente fazer uma luta conjunta, mas defender algo à parte, ter uma linha política própria. No Manifesto Comunista, que foi feito numa época onde não existia partidos grandes reformistas, que já tinham um montão de parlamentares, etc., a grande diferenciação não era de ser contra a burguesia, etc. Mas é muito bom esse trecho que fala, né, que que os comunistas são parte, né, do movimento dos trabalhadores. Né, nós não temos nenhum interesses né, separados dos interesses dos trabalhadores. E que o que nos distingue é de ser aqueles que lutam pelos interesses comuns da classe como um todo, no mundo inteiro, e que em cada luta pensa nos interesses do movimento em seu conjunto. E que a nossa grande vantagem é que a gente tem uma compreensão, a gente, né, adquire uma compreensão mais nítida de como funciona o sistema, por causa da nossa organização, né, formação, etc. E por isso pode entender como que funciona esse sistema, né? Então, são dois aspectos da nossa luta, né? A gente luta pela unidade da classe nas lutas,
mas também temos algo que nos separa, que é o nosso programa, que é um programa mais coerente e mais resoluto para mudar essa sociedade. E uma expressão disso, né, então, isso significa que nós não temos um fetiche por forma de organizar. Mesmo se a gente acha que um partido é uma ferramenta fundamental, né, especialmente no momento que a classe pode tomar o poder, se não tem uma organização que aponta para como essa tomada de poder pode acontecer, essa luta vai ser derrotada, a construção de um partido revolucionário não é uma coisa que segue uma linha reta e uma tática única, que é simplesmente levantar uma bandeira e esperar as massas se juntar atrás de você. Então, diferentes tempos requer diferentes táticas, diferentes tarefas, etc. Então é tão importante como ter um programa e ter métodos corretos, etc. É importante ter uma visão de como o mundo está hoje, né, para entender quais são as tarefas. E nós atuamos no PSOL, acho que todo mundo deve saber disso. E por que isso é importante? É porque, né, desde a queda do stalinismo, mas também com a chegada do PT ao poder e o debacle do PT, a gente tem tido a necessidade de ter uma tarefa dupla na nossa atuação. Porque, de um lado, e isso é uma coisa mundialmente, de um lado, a gente tem que ser parte da tentativa de recompor a esquerda. O PT era um movimento de massas, que o PSOL, por exemplo, hoje ainda não é. Os sindicatos eram muito mais combativos, hoje é muito mais burocratizados, etc. E a classe trabalhadora, especialmente no momento desse, de pandemia, de crise, governo de extrema-direita, etc., precisa de ferramentas de massa para se defender. E a gente tem que ser parte da construção e reconstrução, reorganização dessas ferramentas de massa. Né? E o PSOL é uma ferramenta para isso. O PSOL não é um partido acabado, tem várias correntes, ideias dentro do PSOL, e nós atuamos dentro do PSOL com algumas ideias distintas, que eu vou apresentar aqui, né? Mas a ideia é que a gente tem essa dupla tarefa, né? De um lado ajudar na recomposição da esquerda e reorganização da esquerda, mas, ao outro lado, também se organizar como LSR para ter porque a gente tem uma política distinta, a gente tem lições distintas, a gente tem visões distintas, etc. Né? Então, o que a gente defende para o PSOL é que o PSOL tem que se basear no programa de ruptura, um programa socialista, né, que tem que ser baseado na luta da classe trabalhadora nos movimentos sociais. Né? Isso significa superar, tirar todas as lições da política de conciliação de classes do PT e do reformismo. Né? Isso significa que as campanhas eleitorais e mandatos têm que ser a serviço das lutas. Né? Não é simplesmente dois aspectos. Nós achamos que é muito importante participar nas eleições e conquistar mandatos, etc., mas eles têm que ser uma ferramenta para a luta. Não é simplesmente dois lados da mesma luta. Porque, né, porque a mudança estrutural da sociedade vai vir através da luta da classe como um todo, não vai ser através do parlamento. Né? Então, tem que estar a serviço das lutas, porque senão é muito, muito fácil que você caia numa dependência de mandatos públicos, porque com isso vem dinheiro, e construir um partido num país grande como o Brasil é muito difícil. Então, se você tem uma estrutura do mandato, você acaba dependendo, se você não tem essa visão muito clara, você acaba se tornando dependente disso, e isso se torna um fim em si. E, por último, a gente tem que defender um partido democrático e sem privilégios.
Nós defendemos, por exemplo, que todos os representantes de trabalhadores devem ter salário de trabalhador. Isso é um princípio que a gente tem internacionalmente. Então, quem se elege a deputado não pode ter uma ascensão pessoal, social, então, ou ter um salário médio, né, de um trabalhador qualificado médio, ou continuar com o salário que tinha antes, dependendo um pouco da situação. Né? E uma coisa também muito importante, que eu acabei escrevendo aqui, é que a gente tem que defender uma relação de respeito político. Né? Hoje, as correntes e partidos são muito marcadas por uma disputa do vale tudo, uma disputa né, que sempre é muito oportunista, de quem vai controlar qual sindicato, quem vai controlar qual mandato, etc., em qual você coloca a sua autoconstrução acima dos interesses da classe como um todo. Então, isso para a gente é algo que é muito importante, que a gente vê muito isso no pessoal também, né? Então, o pessoal não é livre disso. Eu queria agora dar alguns exemplos, né? Porque nós somos uma organização internacional, vou falar um pouco sobre isso depois, o que revolucionários podem fazer na prática, né? E como que isso aqui é algo que poderia falar horas sobre isso, eu vou só tocar um pouquinho por cima, né? Eu sei que teve um módulo, acho que foi o último, né? Que entrou um pouco na nossa organização, nas internacionais, a nossa internacional, etc. Mas eu vou dar alguns exemplos para mostrar que como que a luta hoje, os nossos métodos podem ajudar a avançar na luta e ajudar a acumular forças né, na construção de uma organização revolucionária que tenha influência de massas. Então, aqui são os exemplos. Eu vou falar sobre eles um pouco, alguns minutos cada aqui. Nós temos um exemplo, por exemplo, como você pode fazer quando você dirige uma cidade. Né? A nossa corrente internacional não chegou a dirigir um país, né? Não é tão grande, mas chegamos a dirigir cidade, como a Liverpool, né? A cidade do Beatles. Nos anos 80, né? Nós fazíamos parte do Partido Trabalhista, o Labour, mas nós tínhamos uma influência majoritária dentro do Labour na cidade, e durante esses anos aí a gente né, dirigiu a cidade e travou uma luta contra, isso é durante a Thatcher, Margaret Thatcher, né, que é um dos símbolos do neoliberalismo e da linha dura né, neoliberal. Os nossos princípios eram muito simples para todo mundo. Aquilo que a gente defendeu nas campanhas eleitorais, a gente tentou implementar na prática. Então, era de não demitir nenhum trabalhador do setor público, construir moradias populares, construir creches, construir né, equipamentos de esporte, lazer e cultura nos bairros, etc. Só que para fazer isso, a gente precisava de recursos e os camaradas, quando necessário, fazia um orçamento que era ilegal, rompia com o que é equivalente à lei de responsabilidade fiscal e lutava por mais recursos que a Thatcher tinha roubado dos municípios. Então, essa foto aí é uma foto de uma manifestação a favor do orçamento público da cidade. Não é uma foto contra o orçamento, era um dia de greve geral na cidade, os sindicatos fizeram uma greve geral para defender o orçamento da cidade. Apesar de uma enorme campanha de difamação, de mentiras, etc., durante esses anos, e lá tem eleição municipal todos os anos, a gente ganhou todas as eleições nesses anos. No final das contas, eles conseguiram remover a gente porque eles cassaram os mandatos dos vereadores. E isso só foi possível porque o resto do Labour não ajudou, né? Não, mas foi um exemplo muito importante, né? Só uma questão
um exemplo que ainda se usa hoje é que em Liverpool, durante esses anos, se construiu mais casas e moradias públicas do que em toda a Grã-Bretanha junto, né? Um outro exemplo também tá da Grã-Bretanha, foi quando a Thatcher tentou, isso aqui foi o que derrubou a Thatcher. A Thatcher tentou implementar um imposto municipal, um tipo de IPTU igual para todos. Então, em vez de pagar um IPTU baseado no valor da sua casa, ou tamanho da sua casa, você ia pagar um IPTU que era, você define, tipo, São Paulo, IPTU é R$1.000. Então, todos os adultos pagam R$1.000 em IPTU. Então, se você tem 5 adultos numa casa, você paga R$5.000. Aí, se você tem um Dória vivendo numa mansão sozinho, ele paga R$1.000. Era um imposto extremamente injusto, extremamente impopular. Só que ninguém queria travar uma luta para valer nas organizações tradicionais, nenhum partido, nenhum sindicato, etc. E o que a gente foi organizar uma luta pela base, de forma democrática, com 2.000 comitês locais que barrava a tentativa de pegar coisas das pessoas para pagar os impostos, né, que tinha essa possibilidade, ou tentar mandar pessoas para prisão. A gente teve parlamentar nosso na época que foi para prisão porque ele recusou a pagar o imposto, aí ele ficou preso por causa disso. Então foi uma luta em qual cerca de 14 milhões de pessoas boicotou o imposto. Ele teve que ser abolido no final e a Thatcher caiu. Foi o que derrubou a Thatcher em 1990. Um outro exemplo, 2 exemplos mais modernos aqui, que mostra como que a gente pensa a luta parlamentar junto com a luta na sociedade. Na Irlanda, a gente chegou a ter 3 parlamentares, temos um parlamentar agora, né? Mas a gente elegeu esses 3 depois de liderar uma luta contra uma taxa da água que ia ser implementado, né? Uma taxação dupla das pessoas que ia taxar a água. Através da vitória dessa luta, nós elegemos parlamentares. E através de eleger esses parlamentares, nós conseguimos construir lutas importantes e fomos muito importantes para ganhar os plebiscitos a favor do casamento LGBT, especialmente no plebiscito que legalizou o aborto na Irlanda, que antes era ilegal. Né? Então, o próximo exemplo é um pouco para mostrar como essa dinâmica, como um mandato de uma pessoa socialista pode ajudar nas lutas e como a luta pode ajudar você a eleger né, parlamentares. Outro exemplo é dos Estados Unidos, que a gente conseguiu eleger uma companheira, né, já que chama Sawant, que fazia parte do movimento Ocupe. Ela se elegeu vereadora, usou em cima de um programa onde a principal demanda era de implementar um salário mínimo de $15 por hora, com a coordenação da luta do movimento e o mandato foi conquistado na primeira cidade dos Estados Unidos que teve esse aumento de salário mínimo, que era fruto de uma luta, na época era greves de McDonald's no país inteiro, etc., né? Mas foi em Seattle que foi implementado primeiro. Ela conseguiu se reeleger 3 vezes e agora, né, e na última eleição foi a mais dramática porque ela tinha conseguido passar um imposto sobre as grandes empresas que tem em Seattle. Uma delas é a Amazon. Passou uma vez, a Amazon ameaçou sair da cidade, eles recuaram do imposto. Aí teve as eleições, o Amazon fez a campanha mais cara a vereador nos Estados Unidos inteiro, jogou milhões para tentar tirar ela, só que a nossa campanha, né, pela base, com gente né, nas ruas, conseguiu derrotar o Jeff Bezos nas urnas, e depois da campanha eleitoral, a gente conseguiu implementar novamente o imposto sobre a Amazon, que é um imposto para pagar moradia popular e transporte público, etc. Então, a gente conseguiu derrotar o Jeff Bezos 2 vezes né, nesse último ano aí. Então,
E a chama foi um pouco antes da eleição da Alexandria Octávio Cortés e todas essas aí. Ela foi uma das primeiras, né? Foi a primeira socialista eleita em Seattle em 100 anos. Então, foi esses exemplos. Aí, queria falar só um pouquinho que é importante, que é uma das coisas que uma das grandes fragilidades da esquerda no mundo inteiro hoje é de um pouco de, mesmo se você pode até entender teoricamente o papel da classe trabalhadora, não tem confiança na classe trabalhadora, na luta da classe trabalhadora. Acho que a classe trabalhadora está na defensiva, está muito fraca, ou não existe mais classe trabalhadora, etc. Né? E nós acreditamos que isso não é verdade e que as lutas dos últimos anos têm mostrado que isso é errado. Primeiro é que é importante dizer que a centralidade da luta contra o poder econômico ainda é fundamental, né? E a gente tem visto nos últimos anos o retorno de greves gerais e luta, né? Mas a gente tem que travar uma luta muito importante que é para reconquistar os sindicatos, que no mundo inteiro os sindicatos estão friando as lutas, são muito burocratizados, etc. E isso é fundamental para ter lutas que conseguem abalar o poder econômico. O segundo é que a gente tem que encarar a luta contra as opressões como algo central para a classe também. Porque a classe só vai derrotar esse sistema se ela estiver minimamente unida. E é só possível unir a classe se você defende quem compõe a classe. Então, não existe luta da classe sem mulheres, sem negros, sem LGBTs, etc. Né? E também, já que a nossa luta é internacional, não existe luta da classe sem que você defende os direitos nacionais de todos os povos. E, para nós, por isso, esses movimentos contra opressões que têm surgido nos últimos anos não é algo alheio à classe, não é algo que enfraquece a classe, é algo que é fundamental para a nossa classe. E a gente vem vindo aspectos muito positivos nas lutas dos últimos tempos, que são o fato que se usa métodos da classe trabalhadora nas lutas. A gente tem visto greves de mulheres, né, sendo greve de mulheres por melhores condições ou contra assédio, como é o movimento Me Too, as greves pelo clima da juventude, e também o fato que os movimentos têm tido um aspecto muito internacionais. O movimento de mulheres, o movimento do clima, agora o movimento Black Lives Matter contra o racismo, tem tem se espalhado rapidamente pelo mundo. E então são aspectos positivos. O que falta é ainda uma consciência da classe em si, como diria Marx, né? Uma classe por si, de entender que você é uma classe trabalhadora e você tem interesses conjuntos e por isso precisa de uma política conjunta. Então a classe trabalhadora está presente em todas essas lutas, mas ainda falta uma consciência e uma expressão política que pode potencializar essa luta e levar a uma ruptura. Nós somos uma internacional. Eu já mencionei alguns exemplos internacionais da nossa luta, né? Mas nós somos presentes em 35 países. Tem aqui esse mapa que tem aqui, com uma foto da Costa do Marfim, uma do Israel e uma da Irlanda aqui. Tem mais alguns países que a gente tem presença, talvez mais pontual, assim, né? Temos camarada na França, em Portugal e Argentina. Mas isso aí dá mais ou menos um aspecto onde a gente está presente, né? Então nós somos uma organização internacional. Então essa reunião que a gente está fazendo aqui, a gente está apresentando para vocês entrarem na nossa internacional. Não é só na LSR que vocês estão entrando, se vocês concordarem de entrar. É participar de uma organização que é internacional, que tem congresso mundial, tem estruturas internacionais, que tem uma análise política internacional, que trava a luta conjunta. A gente faz intervenções conjuntas, teve, né,
no 25 de novembro, na luta contra a violência contra as mulheres, nos movimentos pelo clima. Nesses dias, a gente teve camarada em Nigéria que foi preso, junto com outros estudantes. A gente fez protestos internacionalmente. Ontem, a gente fez protestos internacionalmente contra a prisão de ativistas feministas na Rússia, né? E aonde a gente não está presente, mas acontece coisas importantes, nós temos que tomar posição, fazer a análise, né, melhor análise possível por fora, né, em lutas que são importantes, como que as lutas estão acontecendo agora na Bielorrússia, no Líbano, né? E nós estamos presentes em lugares onde as lutas são as situações são muito diferentes, mas o que sempre é mais marcante não é como as coisas são diferentes, é como a luta tem muitos aspectos igual. E isso significa que nós temos sessões na China, nós temos sessão nos Estados Unidos, nos principais poderes econômicos imperialistas do mundo, e nós temos, né, então, e a gente nos enxerga como parte da construção de um partido mundial para a Revolução Socialista. Isso como um trabalho que vem desde o Marx e Engels, de tentar construir internacionalmente. E um pouco mais no final, falar um pouco como que nós funcionamos. Como que funciona uma organização revolucionária socialista. Né? Primeiro, falar sobre 2 princípios que explicar ela, porque são parte importante e também tem muita distorção sobre esses termos aí, especialmente por causa do stalinismo, né? Primeiro é que nós somos uma organização de quadros, né? O que significa isso? O que a gente enxerga como um quadro? Né? Para nós, um quadro é uma pessoa que tem a capacidade de construir a organização e e tirar conclusões sobre a situação no país. Então, é um aspecto de uma pessoa que tem a capacidade de agir e compreender a política. Então, isso é algo que então, a nossa militância não é nem uma militância acadêmica, teórica só, ou só movimentista. São 2 aspectos. Então, mas não é uma organização de quadros, não é aquela caricatura stalinista que é para dar a ideia que quadros são algumas pessoas iluminadas que estão na direção da organização, que sempre estão certas, e o resto só são papagaios ou gado que vai repetir e seguir os líderes. Para nós enxergamos que nós queremos ser uma organização realmente em qual cada pessoa pode ser um quadro. Nós queremos que cada militante se forma politicamente, tem uma atuação política e pode avançar no máximo que possível. Porque a gente só acha que é possível construir uma organização né, realmente eficiente e eficaz se a gente tem uma camada grande de pessoas que conseguem de forma independente, pensar com cabeça própria, tirar conclusões, porque o mundo é muito complexo e não dá para achar que algumas pessoas vão sempre estar certas, etc. Então, a gente precisa de todo mundo. Todo mundo tem que jogar um papel, né? Então, e todo mundo pode fazer. As pessoas... e a gente aprende errando, a gente né, age de forma camarada um com os outros, né? Não é ninguém para ficar xingando, gritando em ninguém. Então, a gente pode aprender todo mundo com os erros e acertos. O segundo princípio que a gente tem é a questão do centralismo democrático, que também é muito distorcido pelo stalinismo, porque é visto muitas vezes de que é aquela coisa, você tem uma direção que está correta e ela manda e o resto obedece, né?
Isso, né? Só tem o centralismo na coisa, não tem o democrático, né? A ideia do centralismo democrático é uma junção de ter os debates mais democráticos possíveis, mas uma unidade né, na atuação. Então, quando a gente atua com uma política que a gente tira coletivamente, né? E isso é um princípio, na verdade, básico para qualquer atuação no movimento dos trabalhadores, né? Mesmo que, especialmente né, nas lutas, a ideia é de você estar unido na luta, né? Então, se você faz uma assembleia de greve, 70% vota a favor da greve, 30% vota contra a greve, 100% tem que fazer a greve, né? Porque a greve só realmente vai poder saber se a greve é vitoriosa se todo mundo se empenha. Depois você faz um balanço e vê se se foi correto ou não. Mas quem é minoria acata a decisão da maioria e depois tem direito a fazer balanço e, né, se achar que estava certo, a maioria estava errada, porque a maioria pode também errar. Mas a ideia é essa, né, de através de um debate democrático, você ter uma unidade na luta. As nossas estruturas não é nada mirabolante, na verdade, isso é bem básico, né? Nós somos baseados, nosso organismo de base a gente chama de células. No PSOL, os organismos de base se chamam núcleo. Né? Então, se vocês ouvem essas duas palavras, vocês sabem que estão falando de núcleo, estão falando algo do PSOL, e célula é da LSR. Né? Todos os militantes fazem parte de uma célula, né? Não a nossa organização é coletiva, não é para pessoas soltas, né? Então a gente na célula é onde você exerce seu direito democrático de debate, etc. É onde você faz as discussões, onde você organiza a sua atuação, etc. As células podem se organizar em regiões e a gente tem Congresso Nacional que elege uma direção nacional. A gente tem um comitê nacional, que é uma direção mais ampla, e o comitê executivo, que é uma direção mais cotidiana e menor. E critérios de militância. Esse aqui é do nosso estatuto. Né? Quem são militantes? Quem são membros da organização? São aqueles, né, que concordam com a nossa política, não preciso concordar em 100%, obviamente, mas, né, tem que defender basicamente as posições. É suficiente para defender as posições, e que defendem as posições da organização, né, cumpre as suas decisões, né, cumpre o centralismo democrático, mas também ajuda a contribuir para elaborar nas políticas. Esse é o primeiro. O segundo é que integrar uma célula e participar com regularidade nas reuniões, né? A democracia interna só funciona se as pessoas participam, senão, se a gente tem uma camada muito grande de pessoas que estão passivas, aí isso vai distorcer a democracia. Difundir a nossa política da maneira possível. Isso aqui é escrito em 2009, então a gente enfatizava mais jornal e panfletos. Hoje em dia, especialmente na quarentena, é muito mais baseado em mídias eletrônicas, mas ainda vamos ter jornal quando voltar à atividade física. E pagar uma cota mensal. Né? E também as células também faz campanhas financeiras. A questão das finanças para a gente é um princípio muito importante, né? Para fugir daquela coisa que você só pode se financiar se você está ou controlando um sindicato ou controlando um mandato. Que isso é uma das coisas que mais distorce as organizações de esquerda hoje, é de não depender das suas próprias pernas financeiras, né, dos seus apoiadores, etc., e tentar depender ou aparelhar um sindicato ou depender do Estado. E, por último, né, a ideia é fazer um chamado para todo mundo que quer conhecer a organização, e a gente tem um período para conhecer a organização que a gente chama de aspirância, que significa que a gente convida as pessoas para conhecer na prática a organização, porque fazer reuniões como essa, você conhece mais ou menos, etc., mas vai ser na prática que você vai ver se você realmente concorda ou não,
E na prática que a gente vai saber se você é militante para valer ou só quer conversar, etc. Então, a gente convida as pessoas para participar em uma reunião de célula e lá a gente vota aspirâncias. E esse período normalmente é 3 meses. Depois de 3 meses, a gente faz um balanço coletivo, né, onde vê se a pessoa concorda mesmo, não concorda, se quer mais tempo para conhecer a organização ou não, etc. Mas se houver acordo, vota uma militância plena. Né? A diferença, quando você é militante aspirante, a ideia é que você faz tudo o que o militante faz. A única diferença vai ser que se tiver decisões importantes, tipo congresso, eleger delegado para o congresso, né, coisas assim, quem é militante pleno é que tem o voto definitivo. Quem é aspirante tem o voto consultivo. E aí, parte da entrada é de definir uma cota e também fazer uma discussão aonde a pessoa pode atuar. Porque a nossa organização política é uma frente também, né? Mas normalmente você tenta atuar, tem um lugar onde você atua, no seu local de trabalho, ou no seu bairro, algum movimento, ou, né? Então a ideia é de pensar aonde você pode atuar com a nossa política, né? E em cima disso construir um plano de militância. E aí, nesse período de aspirância, mas também na militância como um todo, a gente tenta enfatizar a necessidade de formação política, que isso vai junto com a atuação concreta. Né? Então, é mais isso que eu queria dizer, mas para finalizar, queria dizer que esse é um momento ímpar, né? Como a Ariana colocou, né? A gente passa por uma crise histórica da humanidade. E é a segunda crise profunda em 10 anos, e essa é mais profunda ainda, junta com a pandemia, etc., também junta com o fracasso da velha esquerda, que leva ao surgimento de alternativas falsas e nefastas, como Bolsonaro, extrema-direita. E vai ser um momento de enormes lutas. Né? Mesmo se hoje parece um momento mais calmo, por causa da pandemia, tem pouca luta, Bolsonaro aumentou a sua aprovação, etc. Não existe nenhuma base para alguma estabilidade para esse governo, nem que ele queira, ou por causa da crise. Então, vai ser um período de ataques, de luta, etc. Ao mesmo tempo, a gente está vendo um aumento de interesse por políticas antissistêmicas, para entender que a gente tem que ter algo melhor do que essa sociedade. É uma nova geração que está saindo nas ruas, nas lutas, que então tem mais abertura por ideias socialistas. E tem uma coisa que incomoda as pessoas, é que esse sistema está destruindo o mundo. Essa pandemia é mais um exemplo disso. E a perspectiva da nova geração é que a vida deles vai ser pior do que a vida dos pais. Então, que é aquele elemento de que talvez está ruim, mas está indo para frente, etc., né, está sumindo. Isso significa que as pessoas, que as revoltas que a gente viu nos últimos anos internacionalmente vão se espalhar e vão se multiplicar. Mas nada disso é em uma linha reta. As pessoas que hoje entendem né, está enxergando a necessidade de uma alternativa socialista, precisa se organizar, precisa se juntar a essa luta e ajudar que essa luta, né, não se perca, né, mas tendo a paciência de entender que a luta não vai ser numa linha reta, vai ter avanços, vai ter retrocessos, vai ter vitórias, vai ter derrotas, mas acreditar que ter um otimismo de que a humanidade pode fazer melhor, existem alternativas melhores, a gente vê isso no dia a dia, de como as pessoas superam a pandemia através de solidariedade,
durante essa pandemia, até bancos estão falando que a gente não pode ficar concorrendo, tem que ser solidários, etc., porque eles entendem que a ideologia deles não cola mais, né? Então, é o momento de se organizar, o momento de construir e se preparar para grandes lutas para mudar essa sociedade e abrir um novo capítulo da humanidade que esperamos seja muito, muito melhor do que a gente tem visto até hoje. Então, é o convite para vocês de conhecer a nossa organização e fazer parte dessa luta. Então, obrigado.